Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do Estúdio Fácil. Todo mundo preparado para continuar nossos estudos? Pessoal, tem que se esforçar, tá? Todo mundo, até as pessoas que acham que não se esforçam, elas se esforçam sim. Os melhores resultados vêm de quem se esforça. E todo esforço ele é recompensado, tá? Vamos lá. Gente, não existe resultado diferente se você não faz uma preparação diferente. Então, os resultados são consequência da sua preparação. Vamos agora estudar, né, fazer exercícios do plano de carreiras. Olha nos slides que eu vou te explicar como é que funciona. Vem comigo. Pessoal, olha lá. Plano de carreira dos cargos técnicos administrativos em educação. Então, é a Lei 11.091 de 2005. Ela dispõe sobre a estruturação desse plano de carreira, tá? No âmbito das instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação e dá outras providências. Para todos os efeitos da referida lei, pode-se considerar que o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que são cometidas a um servidor diz respeito ao conceito de... Seria isso um ambiente organizacional? Seria um nível de classificação, plano de carreira ou cargo. Você está aprendendo a fazer questão de prova, tá? Então você vai consultar a sua legislação e vai pensar comigo. Ele te pergunta um conceito que ele enuncia aqui e fala: olha lá, conjunto de atribuições e responsabilidades. Gente, um ambiente organizacional tem um conjunto de atribuições e responsabilidades ou quem trabalha nele? Quem trabalha nele. Esse conjunto de atribuições e responsabilidades vai mudando de nível? Vai. Mas isso é a definição de nível? Não. Isso seria um plano de carreira? Não. Esse conjunto de atribuições e responsabilidades previstos na estrutura organizacional são cometidas a um servidor quando ele toma posse e ele vai ter um cargo. Lê comigo. A. Gabarito letra D. Para todos os efeitos dessa lei, aplicam-se os seguintes conceitos. Cargo é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que são cometidas a um servidor. Vamos lendo a questão e lendo a legislação. A Lei 11.091, que dispõe sobre a estruturação do plano de carreira dos cargos técnicos, administrativos e educação, no âmbito das instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação, define como conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional dos servidores, titulares de cargos que integram determinada carreira, constituindo-se instrumento de gestão do órgão ou entidade, o conceito de... Ele foi lá na lei e copiou o conceito para cá e está te perguntando qual conceito ele copiou. Conjunto de princípios que se torna instrumento de gestão seria o nível de classificação? Seria um ambiente organizacional? Um nível de capacitação? Um cargo? Cargo você já sabe que não é, porque cargo você viu aqui. Cargo é um conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional. Então, olha lá. Nível de classificação, ambiente organizacional, nível de capacitação ou plano de carreira. Gente, o que é um instrumento de gestão daquele órgão ou entidade? Instrumento para gerir aquele servidor. Olha lá. Você tem um plano de carreira, conjunto de princípios e diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional. Olha lá, regula o desenvolvimento profissional é um plano de carreira. Então, facinho, marcou aqui. Prova de 2017, tá? Da Universidade Federal Fluminense, assistente administrativo. Continua comigo. De acordo com a legislação que dispõe sobre o plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação, o plano de carreira, que você acabou de ver o conceito, está estruturado em 2 níveis de vencimento e 2 padrões de capacitação. Você leu isso na lei? 2 padrões, médio e superior, foi isso que você leu na lei? 5 níveis de classificação com 4 níveis de capacitação? Eu acho que você leu isso aí na lei, hein? Níveis de classificação que variam em razão do porte da unidade de ensino? Atribuições e responsabilidades? Atribuição e responsabilidade é cargo, você viu na primeira questão. Então, olha lá, 5 níveis de classificação com 4 níveis de capacitação. Olha lá, artigo 7º. Os cargos do plano de carreira são organizados em 5 níveis de classificação, A, B, C, D e E. Olha lá, 5 níveis de classificação.
tem mais artigos que tratam desse tema e você vai ver aos poucos. Sobre a Lei 11.091, de 2005, que instituiu o plano de carreira dos técnicos administrativos em educação e suas alterações posteriores, é correto dizer que os percentuais de incentivo à qualificação não são acumuláveis e não são incorporados? Isso é uma pergunta muito comum em concurso. Não são acumuláveis e não são incorporados. Às vezes é acumulado, mas não é incorporado. Às vezes não é nenhum dos dois, tá? A mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento acarreta uma mudança de nível de classificação? Será? Mudei de nível de capacitação, de padrão de vencimento, também muda de nível de classificação? Você já vai ler na lei comigo, tá? Ele está perguntando a correta. A liberação do servidor para a realização de cursos de mestrado e doutorado não está condicionada ao resultado favorável na avaliação de desempenho? Gente, pensa na lógica. Para liberar um servidor, liberei esse servidor para fazer um curso. É claro que essa liberação está condicionada ao resultado favorável na avaliação de desempenho. O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á através de progressão por capacitação profissional e por mérito profissional? Desenvolvimento. Não lembra a progressão? Está progredindo na carreira e está se desenvolvendo. Claro que lembra. Agora, como é que ele se desenvolve de acordo com o plano de carreira? Ele pode se capacitar profissionalmente, mas ele também pode se capacitar por mérito profissional. Vamos continuar lendo. Vou te mostrar o artigo da lei. Estou te ensinando a fazer prova, tá? O incentivo à qualificação é porque o servidor possui educação formal igual ou superior ao exigido para o cargo de que é titular. Pensa comigo. Eu vou incentivar uma pessoa a se qualificar mais no trabalho dela? Para fazer isso, eu tenho que dar alguma coisa que ela se interesse, né? Então, vou dar um percentual de dinheiro, por exemplo. Agora, esse incentivo à qualificação é para quem já tem uma educação formal igual ali o que já era exigido para o cargo? Eu vou incentivá-la a continuar onde ela está ou vou incentivá-la a se tornar, né, mais estudiosa? Quanto mais você estuda, mais você ganha. Então, pensa comigo. Mostrei para você, olha para os slides aí, né, e olha tudo que eu grifei de roxo. O que você acha que é a questão correta? Já te dei dicas pela entonação da voz, tá? Agora eu vou te mostrar o artigo, porque eu estou te ensinando a raciocinar. Eu resolver aqui, eu já sei a questão. Eu resolvo e se você não entender o que eu estou fazendo, não adiantou nada. Eu não estou querendo mostrar para você que eu sei, eu estou querendo mostrar para você como é que você aprende a raciocinar a questão de prova. Eu já te mostrei a questão ali, qual que é a correta. Agora eu vou te confirmar isso. Olha lá. O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á exclusivamente pela mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento. Como é que vai acontecer a mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento? Vai acontecer por progressão. Essa progressão pode acontecer por capacitação deste profissional ou pelo mérito desse profissional. Descobriu qual que é a questão? Olha lá, volta comigo. Percentual de incentivo e qualificação, mudança de nível de capacitação, liberação do servidor, desenvolvimento do servidor na carreira. Olha como é que é fácil. Olha como é que é fácil. As palavras são parecidas, mas de tanto você estudar, você acaba identificando as diferenças. Vamos continuar nosso estudo. De acordo com a lei que rege o plano de carreira dos técnicos administrativos em educação e suas alterações posteriores, analisa as seguintes afirmações. Plano de carreira é um conjunto de cargos da mesma hierarquia? A gente acabou de resolver um exercício falando disso, né? Plano de carreira não tem isso aqui. Aí ele fala para você, plano de carreira é um conjunto de cargos da mesma hierarquia, classificados a partir do requisito da escolaridade, não tem erro ali, não tem? Cargo é um conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que são cometidas, são dadas ao servidor. Tá começando a ficar bom. A execução de tarefas específicas com o objetivo de assegurar a eficiência das atividades de ensino, pesquisa e extensão das instituições federais de ensino superior é uma das atribuições gerais de cargos que integram o plano de carreira. Institutos federais de ensino tem superior e tem técnico, tá? Só para reafirmar com você aqui.
para fins de preenchimento de requisitos necessários à concessão de progressão por capacitação, é permitido o somatório de todas as cargas horárias de cursos realizados pelo servidor após o seu ingresso? Olha aqui, sempre que tiver a palavra todas, você tem que se preocupar. Na hora que ele fala é permitido o somatório, até pode ser permitido mesmo, mas é qualquer curso que a pessoa tenha feito. Será que não existe na lei um mínimo de horas? Por exemplo, um curso de 20 horas, até 20 horas eu não aceito somatório, depois de 20 horas eu aceito? Será que não tem isso na lei? Pensa comigo, se você já estudou, você sabe que tem, tá? Então, o que é que está igualzinho à lei? O 2 e o 3. A execução de tarefas específicas com o objetivo de assegurar a eficiência. Lê comigo lá, ó. Artigo 8º. São atribuições gerais dos cargos que integram o plano de carreira sem prejuízo das atribuições específicas e observados os requisitos de qualificação e competências definidos nas respectivas especificações. Atribuição do cargo de técnico. Olha lá, por exemplo, executar tarefas específicas executando tarefas específicas, utilizando-se de recursos materiais, financeiros e outros que a Instituição Federal de Ensino disponha a fim de assegurar a eficiência. Qual eficiência? Aquela lá do artigo 37 da Constituição. A eficácia e a efetividade das atividades de ensino, pesquisa e extensão das instituições federais de ensino. Cargo, eu já te expliquei o que é na outra questão, então eu vou botar o artigo ali, né? Tá de acordo com 3 aqui? Tá, eu até marquei antes, eu não queria marcar, eu queria que você lesse primeiro, né? Empolguei e marquei aqui. Então, 2 e 3, aonde que tá aqui, ó? Apenas 2 e 3 estão corretas. Cefet do Ceará, né? Instituto Federal do Ceará, muito bacana, 2017. Caminhando aí para o fim. Segundo a lei que dispõe sobre a estruturação do plano de carreira dos cargos técnicos administrativos, em educação, no âmbito das instituições federais de ensino, cabe a essas instituições avaliar a adequação do quadro de pessoal e suas necessidades, propondo ao órgão competente, se for o caso, o redimensionamento. Sim, claro. Essa avaliação deve ser feita. Eu sempre falo nos nossos cursos de legislação, eu sempre falo isso. Apareceu semestralmente, anualmente, bienalmente, apareceu um tempo, um prazo, ele aparece em prova. Então aqui, ó, Banca Fundep, 2017, para a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, em Minas Gerais. Gente, é de 3 em 3 anos, é de semestre em semestre, é de 2 em 2 anos ou é anualmente? Lê comigo lá, ó. Artigo 4º. Caberá à Instituição Federal de Ensino avaliar anualmente a adequação do quadro de pessoal às suas necessidades e vai propor ao Ministério da Educação, se for o caso, o seu redimensionamento, consideradas, entre outras, as seguintes variáveis. Então, vamos para o plus, né? Demandas institucionais, tem que ser avaliado todo ano, proporção entre os quantitativos de força de trabalho e usuários, inovações tecnológicas e modernização dos processos de trabalho no âmbito da instituição. Muito bacana, né? Pessoal, questão 7. Segundo a Lei 11.091, que você já sabe que dispõe sobre o plano de carreira, né? São considerados, ó, ela passa um tempão explicando qual que é a lei e aqui começa a pergunta. Segundo a lei, são considerados órgãos, entidades públicas, aqueles que tenham por atividade de fim o desenvolvimento e aperfeiçoamento do sistema de ensino, da pesquisa e da extensão e que integram o Sistema Federal de Ensino. Olha aqui. E são vinculados à Lei 11.091. Fala para você que os órgãos e entidades de ensino público que trabalhem com o desenvolvimento e aperfeiçoamento do ensino integram o Sistema Federal de Ensino e eles estão vinculados a um órgão. Porque normalmente esses institutos federais, eles são autarquias. E você tem as universidades federais, podem ser autarquias ou fundações. Então, eu tenho um Sistema Federal de Ensino, tem uma lei que fala desse Sistema Federal de Ensino. Mas eles estão vinculados a um órgão. Mas essa questão é a questão mais fácil do universo. Porque se eu estou falando de ensino, eu vou estar ligada a quem? Ministério da Educação. Então, essa aqui é para ninguém zerar. Olha só, cargo de psicólogo da Universidade Federal do Pará em 2017.
Olha aí, é uma questão de nível superior, extremamente fácil. Olha lá. Para efeitos dessa lei, são consideradas instituições federais de ensino os órgãos e entidades públicos vinculados ao Ministério da Educação que tenham por atividade de fim o desenvolvimento e aperfeiçoamento do ensino, da pesquisa e extensão e que integram o Sistema Federal de Ensino. Só para você lembrar, né, que normalmente quando eu tenho uma escola, a escola é órgão. Quando eu tenho um Instituto Federal, normalmente ele é uma entidade, ele é uma autarquia, tá? Só para você entender. E que não há subordinação entre um e o outro. Um é administração direta, o outro é administração indireta. Só para fazer esse link, para você guardar. O plano de carreira dos cargos técnicos administrativos em educação não determina. Olha, até agora tudo que a gente estudou, ele queria que você soubesse o que a lei determina. Agora ele está te perguntando o que a lei não trata. Então vai colocar várias alternativas em que se fala coisas que estão na lei. E uma alternativa vai falar de uma coisa que não está na lei do plano de carreira. A gente vai identificar qual assunto não foi tratado, tá? Com calma. Essa questão foi para nível superior também, analista de tecnologia da informação. Ela é de 2017, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Então, tenho questões do Brasil inteiro para você aqui. Olha lá. Letra A. A mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento acarretará a mudança de nível de classificação. Sim ou não? Você leu isso na lei? Você leu? Pensa comigo. Ele quer o que não está escrito na lei. O regime jurídico de cargos do plano de carreira é instituído pela Lei 8.112? Bom, isso aí eu sei que você sabe, porque todo mundo que faz concurso federal, né, normalmente sabe que ele vai estudar o Estatuto dos Servidores e é a Lei 8.112. Mas se você está fazendo um concurso para educação, né, e municipal, estadual, distrital, pode ser que você não saiba. O que eu quero que você guarde é, existe esse regime jurídico? Existe. Está na Lei 8.112? Está. O plano de carreira, ele está estruturado em 5 níveis de classificação, com 4 níveis de capacitação cada? Vou voltar os slides daqui a pouco para você ver uma coisa. A gestão dos cargos do plano de carreira observará a natureza do processo educativo, a função social e os objetivos do Sistema Federal de Ensino? Acho que é importante, né? A liberação do servidor para a realização de cursos de mestrado e de doutorado está condicionada ao resultado favorável na avaliação de desempenho? Gente, tem uma questão agora mesmo que falou o contrário disso daí. Lembra? Ela estava certa ou ela estava errada? Começa a raciocinar. A liberação do servidor para ele fazer mestrado e doutorado está condicionado ao desempenho dele naquela instituição? Tá, né? Na outra questão falava que não estava. Eu quero te mostrar uma coisa. Volta rapidinho, fixa o olho aí no slide que eu vou te mostrar uma coisa. Como é que uma questão sem querer vai respondendo a outra. A nível plano de carreira, ó, capacitação. Ó, várias vezes ele perguntou de mudança de nível. Você tá vendo aqui? Então é um assunto que aparece bastante. Olha lá, cargos, plano de carreira, ó, ele falou de nível. Isso é para você fazer o quê? Para você se sentir alertado, para você pegar o teu material e dar atenção a essa parte da matéria. Ele perguntou o que era plano de carreira, ele citou nível de capacitação, ele citou isso diversas vezes. Agora vai comigo na lei. Ó, diversas vezes ele cita conceitos e ele te pergunta o que é uma coisa e que não é a outra coisa. Olha lá, o desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á exclusivamente, você já sabe, você já leu isso, pela mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento. Como ocorre essa mudança de nível de capacitação e de vencimento? Ela ocorre se o servidor progredir na carreira. Como ele progride na carreira? Através de capacitação profissional e progressão por mérito profissional. Agora, olha aqui a pergunta do milhão. A mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento não acarreta mudança de nível de classificação. Então, para você entender o que é nível de capacitação, padrão de vencimento e nível de classificação, você tem que fazer o nosso curso teórico. Se você já fez, você já sabe. Volta na questão.
A mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento acarreta mudança de nível de classificação? Olha lá, tem um não de todo tamanho aqui, né? Ele quer errada. Aí, marcou errada. Viu como é que a gente estuda para concurso? Usando estratégia. Então, é assim que se trabalha. De acordo com a Lei 11.091 de 2005, é correto afirmar que o plano de carreira dos técnicos administrativos em educação é dividido em 4 níveis de classificação, A, B, C e D. O que a gente estudou aí? Cada nível de classificação se divide em 5 níveis de capacitação. Eu sei que isso é chatinho, tá? Eu sei que você está pensando, mas é muito chato, é uma decoreba. De tanto você repetir, você acaba aprendendo. Você tem que fazer bastante exercício até você começar a falar isso de forma natural. Os níveis de capacitação estão estruturados em 10 níveis de padrão de vencimento básico. A carga horária mínima necessária para a progressão de um servidor da classe D, do nível 1 para o nível 2 de capacitação, é de 50 horas. Você leu isso daí? A mudança de nível de padrão de vencimento acontece através da progressão por mérito profissional. Volta aqui. A mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento não acarreta mudança de nível de classificação. O desenvolvimento do servidor na carreira dá-se exclusivamente por mudança de nível e de padrão de vencimento. Olha aqui o que você leu. A mudança de nível de padrão de vencimento acontece através da progressão por mérito profissional. Você leu progressão aqui? Você leu. Agora, vê se está colando. Vou te mostrar o outro artigo. Olha lá. O desenvolvimento do servidor na carreira, é o que eu acabei de ler. Dar-se-á exclusivamente, eu estou repetindo porque é importante, pela mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento. Você leu isso comigo lá. Como é que eu faço isso? Mudança de nível. Mudança de nível. Mudança de padrão. Eu tenho que progredir. Eu vou progredir. Me capacitando e por mérito. Agora, olha aqui o plus. Olha o plus. Essa progressão por mérito profissional é a mudança para o padrão de vencimento. Vencimento é dinheiro, gente. Vai ganhar mais. Quem estuda administração ganha mais. E é imediatamente subsequente. A cada 2 anos de efetivo exercício, mas tem condição. Desde que o servidor apresente resultado fixado em programa de avaliação de desempenho e sempre observado o respectivo nível de classificação. Volta lá. Dá uma olhadinha. Progressão por mérito profissional é mudança para o padrão de vencimento imediatamente subsequente. Volta e lê as questões. Tem alguma coisa muito parecida? Tem alguma coisa muito diferente? Os níveis aqui estão certos? Os níveis estão diferentes, não estão? Não está trocado? Está trocado, olha lá. Carga horária mínima, você leu isso daí? Para progressão? Era isso? Era 50 horas? Tinha esse horário mínimo? Então você vai eliminando aquilo que você acha que está esquisito. E depois você vai fazer uma adequação do que está na lei com o que está na alternativa. Mudança de nível existe? De padrão? De vencimento? Existe. Como é que eu faço ela? Como é que ela acontece? É automática? Não é automática. Eu tenho que progredir na carreira. Como é que eu posso progredir? O mérito profissional. Questão de 2017, parar. Gente, fazer concurso dá trabalho. Estudar para concurso dá trabalho, mas você consegue fazer. Questão 10. Tíbia, uma servidora pública federal, ocupante de cargo técnico administrativo em educação no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins. Ingressou no serviço público possuindo diploma de conclusão de ensino médio, requisito mínimo de titulação exigido para o seu cargo. Após 3 meses de efetivo exercício, concluiu graduação em curso superior. A Tíbia é estudiosa. Ela passou no concurso de nível médio, mas ela estava fazendo uma faculdade para ter um curso superior. E quando ela já estava trabalhando, ela se formou. Então ele fala, após 3 meses de efetivo exercício, concluiu graduação em curso superior, oferecido por uma instituição de ensino regularmente reconhecida pelo Ministério da Educação. Pergunta aqui, hein? Para obter acréscimo remuneratório em virtude da obtenção de diploma de curso de educação formal superior ao exigido para o cargo que é titular, Tíbia deverá requerer perante a administração. Presta atenção, o cargo que a Tíbia fez concurso é de nível médio.
Então, o requisito é que ela tivesse pelo menos o ensino médio. Ela tinha que ter o ensino médio. Se não tivesse ensino médio, ela não poderia ter tomado posse. Mas ela não só tinha o ensino médio, como ela estava estudando para se formar no curso superior. Assim que ela se formou, ela lembrou que ela estudou para concurso, ela estudou o plano de carreira e ela falou assim: olha, quem estuda na administração pública federal sempre ganha mais. Quanto mais eu estudar, mais direitos eu vou tendo aqui dentro. Eu estudei o plano de carreira, eu sei os meus direitos. E aí ela lembrou que ela estudou, e aí ela foi pedir aceleração? Claro que ela não foi pedir aceleração. Aceleração é lá na LDB para quem está estudando. Ela já foi pedir uma progressão por mérito profissional? Quais são os requisitos? Ó, lembra que ela tem 3 meses de exercício, hein? Ela foi pedir uma promoção? A gente pede para ser promovido? Ela já estava pleiteando uma progressão por capacitação profissional? Ou ela foi pleitear um incentivo à qualificação? Claro que foi um incentivo à qualificação. Lê comigo. Será instituído, de acordo com o artigo 11, incentivo à qualificação ao servidor que possuir educação formal superior ao exigido para o cargo de que é titular na forma do regulamento. Então, você estudou mais do que o seu cargo exigia. Para isso, você vai ganhar, né, um pouquinho mais. Pessoal, para a gente finalizar hoje, rendeu bastante esse bloco, né? Ficou bem bacana, bem técnico. A gente conseguiu estudar de forma objetiva. Na vida, muita gente sabe o que fazer, mas poucos são aqueles que realmente fazem o que sabem. Você precisa lembrar que saber não é o bastante. É preciso que você entre em ação. Você precisa estudar e não basta só ler, você precisa fazer exercícios. Se você não fizer exercício, você não tem noção do tanto que você sabe. E depois que você fizer exercício, você tem que fazer a prova de concurso público. Tem gente que se prepara e nunca vai fazer o concurso público porque ele acha que ele nunca está preparado. Sejamos objetivos. Se você se preparou, você consegue fazer uma boa prova. Se você, por algum motivo, não conseguiu fazer uma boa prova, continue estudando até que você seja aprovado. Então lembre, não basta estudar, você tem que agir. Lembra aí que isso é um pensamento do escritor Tony Robbins. Pessoal, por hoje é só. Até o nosso próximo bloco. Só para a gente finalizar, olhando no seu olho aqui, eu espero você nos próximos exercícios que a gente vai resolver, nos próximos blocos e principalmente nos nossos cursos regulares. Beijo e até a próxima!